imaginando, né, e acho que te convidaria a falar, assim, do quanto essa história, de alguma maneira, se transmite ou, embora ela tenha sido silenciada, né, o quanto que, de alguma maneira, ela está embrenhada na história do Ceará, né, mais amplamente na história do Nordeste. Eu não sei se esses currais humanos, se há notícias deles em outras cidades do Nordeste, né? E, e como é que isso, de alguma maneira, se desdobra, né? Nas situações mais atuais, né? Mais contemporâneas, né? Das políticas ligadas à questão da fome, né? No Ceará, mais amplamente no Nordeste. Então, acho que é super importante, porque eu acho que tem uma questão assim, que é a desnaturalização dessa experiência como um destino, né? Assim, a possibilidade de poder estranhar, né? E mais do que isso, tomar como uma questão, né? O fato de que alguém passa fome, né? Porque existia uma espécie de, quando a gente começou a escutar essas histórias também lá no IPRED, a fome como um destino, né? Assim, é assim porque é, né? Foi assim com a minha avó, foi assim com o bisavô, e assim também é comigo, né? Como se esse deslocamento ele não fosse possível de ser feito, né? Então, tinha algo dessa ordem, né? Que parecia muito cristalizado, né? Por uma transgeracionalidade, né? Por um peso transgeracional, né? Embora isso também tivesse ficado em segredo nas gerações anteriores, se sabia que havia sido muito difícil para as outras gerações, mas também não se falava sobre isso. Né? Então, quando você até traz a questão, né, da escravidão, né, no final do século XIX, né, o Ceará foi o primeiro estado a fazer a lei de libertação dos escravos, né? O primeiro a acatar, né? E a libertar os escravos. Tem uma cidade aqui de nome Redenção, que é, portanto, conhecida por esse feito. Na verdade, né, o Ceará é um estado extremamente racista, né? Essa libertação, ela simplesmente significou, né, se livrar da responsabilidade, né, com com essas famílias que até então moravam, né, nessas fazendas. E, muito curiosamente, né, a gente, enfim, precisa, né, eu acho que voltar e associar a essa questão das famílias negras, né, que realmente é a grande maioria das famílias, não só no Brasil, que passam fome, né, mas também aqui no Ceará, que sofrem as mais diversas ordens de violência. Né? Essas mulheres também, que eram essas mulheres que narravam sobre a experiência da fome, eram também mulheres, né, inclusive no prédio existem pesquisas, né, mais sobre essa questão, que eram mulheres que haviam, de algum modo, sofrido algum tipo de violência doméstica. Né? E que a gente ouvia, por exemplo, casei com 12 para 13 anos, a minha mãe apanhava, a minha avó apanhava, e eu também apanho porque não sabia que era possível ter um outro tipo de relação que não fosse assim. Né? Então, toda essa questão da violência, eu acho que é extremamente importante, né? Também situá-la, porque a fome nunca vem sozinha, né? Ela vem com outras formas, né? De subjugação, desculpe, e agravos, né? Então, toda a questão do abuso sexual, da violência sexual intrafamiliar, né?
e a questão também da violência conjugal. Né? Então, assim, outro dia eu estava lendo uma tese de doutorado de um aluno, feita lá no IPRED, de 10 mulheres que ele entrevistou, acho que uma ou duas delas, né, não narravam experiências que eram experiências também extremamente abusivas do ponto de vista da violência. Né? Então, acho que essa também é uma questão importante, assim, do ponto de vista de pensar, né? Que tipo de anestesia psíquica também essas mulheres se encontravam, né? Diante de situações, né, de extrema desigualdade social, de situações de muita humilhação, né? E que, de algum modo, cristalizavam também esses lugares, né, de abandono, de solidão dentro das suas próprias famílias. Né? Muitas famílias monoparentais, a grande maioria, né, de mulheres, mulheres negras, né? E a figura da avó sempre como uma figura importante, né, como uma figura de referência, inclusive, dentro dessa transgeracionalidade. Né? Me chamou a atenção, Carla, você falar do Ceará como um estado racista. Você diria que isso é particularmente um traço diferente de outros estados do Nordeste? Ou você Não, vê eu isso acho que é totalmente um na... traço brasileiro, Belinda. Eu acho que é um traço brasileiro o que na verdade, eu chamei como, de alguma forma, deneglatório aqui no Ceará, né? Porque há oficialmente essa ideia de que o Ceará foi o primeiro a libertar os escravos, né? Como se isso tivesse, na verdade, modificado, né? A mentalidade, digamos assim, né? O modo como culturalmente, né, essas pessoas são recebidas e acolhidas aqui. Né? Lula, inclusive, fez uma universidade, né, em Redenção que acolhe africanos, né? Enfim, pessoas que vêm do norte da África para estudar aqui e que sofrem, né, situações muito graves do ponto de vista de um racismo brasileiro, né? Nessa cidade chamada Redenção, né? Que seria esse lugar inaugural da dita libertação dos escravos. Né? E, Mas, Carla, bom, não sei se você quer complementar, mas eu pode, também pode. achei que a gente podia conversar um pouco, né? Claro, você falou e acho importante, né? Não se trata de estabelecer relações causais entre fome ou insegurança alimentar e transtornos psíquicos ou um sofrimento psíquico, mas de alguma maneira queria que você contasse se possível, né, algo do acúmulo de experiências, né, do IPRED, né, em que talvez você possa, enfim, tratar dessa temática, né, assim, das reverberações, né, e daquilo que vocês, né, acumularam como experiência do trabalho no campo da fome, né, do trabalho psicológico ou psicanalítico, né? Esse tremendo desafio, né, de trabalhar com essa questão, incluindo essa questão. Né? Enfim, você contasse um pouco. Então, eu atualmente não estou mais no prédio, já tenho 6 anos que não estou lá diretamente, né? Porque assumi esse outro programa de extensão na UFC, né? E justamente com o trabalho com crianças em grave sofrimento psíquico, algumas delas, inclusive, com famílias também marcadas por essa problemática. Né? Mas eu acho que tem algo que o IPRED consolidou, né, no campo da sua atuação, que é poder ouvir essas mães para além da sua maternidade, poder ouvi-las como mulheres, assim. E os vários programas de profissionalização, né, que a instituição também promoveu, no sentido também de poder assegurar algum tipo de autonomia para essas mulheres, né?
São mulheres que recebem o Bolsa Família, mas são mulheres que estão ali de alguma forma, e o trabalho é um trabalho de corte e costura, de profissionalização nessa área, né? Um projeto aqui chamado Vai Maria, né? Que tem uma relação, enfim, com a profissionalização dessas mulheres, né? Então, eu acho que poder cuidar, né? Desse cuidador também, poder de alguma maneira acolher, né? As dores dessas mulheres que enfrentam essas situações, né? Não só onde a fome é uma das formas de violência, mas entre essas outras que também aqui citei, né? É muito importante, né? Então, hoje em dia, o IPRED centra as suas ações em duas direções, a partir de o que eles chamam de uma pediatria do desenvolvimento, e nesse trabalho mais diretamente feito com as mulheres. Mas o que nesses últimos anos também aconteceu, enquanto uma certa transformação da instituição, é que a partir também do boom de crianças diagnosticadas com autismo, né, o IPRED também criou um núcleo de atendimento a essas mães que têm crianças, né, com diagnóstico ou com diagnóstico em investigação, né, em relação a essa questão do autismo. E eu acho que isso é muito importante, sabe, Belinda, porque a gente conseguir poder diferenciar, né, o que é da ordem de um retraimento emocional de uma criança que vive numa família, né, atravessada por múltiplas formas de precariedade de vida, né, e isso às vezes está sendo confundido como uma criança autista, né? Uma criança que não pôde adquirir ainda a linguagem aos 2 anos, né? Porque estou me lembrando de uma criança que tinha toda uma questão com fechar os olhinhos, com botar as mãozinhas nos olhos para não ver os outros, né? E esse sintoma de retraimento do olhar foi imediatamente associado à questão do autismo, né, de um suposto autismo dela. E, na verdade, depois se descobriu, né, que era uma criança que era extremamente, né, maltratada pela família, né, pelo padrasto da mãe, né, e que certamente era uma criança que não queria olhar o outro, não queria ver o mundo, porque olhar o mundo significaria mesmo, né, viver novamente essa dor, né, ou a ameaça dessa dor. Então, acho que é importante que a gente possa, de algum modo, pensar sobre isso, né? Que as nossas formas de vulnerabilidade, de violência, né, que estão relacionadas à precariedade de vida dessas famílias, não podem ser, né, confundidas com um quadro patológico do autismo, porque muitas crianças, né, enfim, em situação de pobreza, né, eu estou fazendo uma outra pesquisa aqui em escolas públicas, né, onde essas crianças estão sendo hipermedicalizadas e diagnosticadas, né? Então, isso que a gente poderia chamar de um retraimento, de uma defesa, né, frente a essa violência, né, tem sido lido como um quadro patológico de autismo. Me pareceu uma derivação do que você dizia antes, né, do quanto que a questão da fome, né, ela está atrelada, né, numa experiência que é da criança, que é da mãe, que é das famílias, que é complexa, né, que ela é Multifatorial. multifatorial, multidimensional e que envolve questões de violência, de racismo, de machismo, né? E eu acho que de violência contra crianças, né? Então acho que você está, acho que trazendo essa tua experiência, né? O quanto a questão da fome parece que vem no bojo de tudo isso, né? É assim que a gente está escutando, né? Como uma mãe que vive todas essas questões, né, está disponível para a questão do cuidado, né, Belinda? Porque essa relação, a gente sabe que não é uma relação
natural, né? Ela não está necessariamente estabelecida, ela precisa ser construída, né? Mas como que uma mulher, né, diante de tantas situações como essa, né? Que disponibilidade que ela está para o acolhimento, né, de uma nova gravidez, né, enfim, de uma criança, né? Não só a mãe, eu estou dizendo, e isso era uma coisa que a gente percebia, quanto mais solitária era essa família, né? Parece que os efeitos e as implicações subjetivas dessa experiência eram mais graves, né? Quando eram famílias que tinham ali, moravam naquele quintal onde tinha outras tantas famílias, outras vizinhas que vinham, que de alguma maneira sustentavam, ajudavam, né, a minorar essa experiência, parecia que a própria experiência se diluía, né, a partir também, né, de uma ressignificação naquele grupo que aquela mulher pertence, né? Então, o trabalho em grupo com essas mulheres acaba sempre sendo um trabalho muito importante, né? Assim, essa possibilidade de fazer circular essa palavra entre enfim, entre vários, né, digamos assim. Então, eu acho que isso é algo fundamental, né? Poder pensar que clínica é essa também que nós podemos oferecer em situações, né, que visita extremos, né, tão profundos, né? E que nós, então, também, como psicanalistas, né, a partir da psicanálise ou a partir da psicologia, que tipo de trabalho que a gente pode desenvolver em situações como essa, né? Um trabalho que possa ser também um trabalho de escuta de uma dimensão singular do sofrimento, né? Mas um trabalho também capaz, né, de conectar historicamente essas mulheres, né, com as suas outras gerações, né? Eu ia te perguntar agora justamente sobre isso, assim, um pouco que tipos de intervenções, né, eh, foram feitas, né, pelo IPRED, não é? Eh, e talvez pensando, claro, tantas questões, porque acho que esse é o foco, né, do trabalho em saúde mental, mas em relação às questões da fome, né, se eram trabalhos feitos em associação com outras instituições, se havia uma espécie de prioridade, né, em talvez erradicar a fome, né, porque, enfim, parece ser alguma coisa de urgência, né, de primeira necessidade. Queria um pouco ouvir um pouco esse trabalho com as famílias em situação de insegurança alimentar. Eu acho que essa questão da solidariedade sempre foi o ponto alto do IPRED, né? Mobilizar, enfim, outras organizações sociais, ou então mobilizar, enfim, individualmente outras famílias aqui do Ceará que tinham uma certa condição para ajudar a instituição. E hoje em dia, de fato, a instituição é uma instituição, né, que tem podido ampliar o seu trabalho, não só, né, mas cada vez menos, mais voltada para essa questão da desnutrição e da fome, embora esse seja sempre um braço do trabalho da instituição, mas também mais voltado agora para a questão do autismo, né? Dessa parte da instituição que recebe crianças que estão sendo avaliadas por um risco com autismo, né? Então, Mas isso não que você sei está falando se me fiz parece. entender, Belinda. Sim, sim. E eu estou pensando que isso que você diz é extremamente relevante, não é? Porque o quanto que, paralelamente, né, as políticas de Estado e as limitações dessas políticas, você está dizendo o quanto que ainda hoje, né, as instituições que atendem crianças e famílias, né, em situação de vulnerabilidade têm que contar com esses mecanismos de solidariedade, né, de Exato. convocando outras instituições, Uhum. possivelmente privadas ou famílias, que possam, Uhum. então,
eu acho que é muito significativo, porque ainda são, vamos dizer assim, políticas, né, nacionais importantíssimas, né, para dar conta, Sem dúvida, para, de sem alguma dúvida. maneira, suprir as lacunas do Estado. Né? Não sei como é que... Sim. Até porque não são lacunas que serão preenchidas a curto prazo, né? Enfim, a fome é uma urgência, né? E eu acho que o prédio lida com essa ideia de que existe ali uma urgência. Que aquela família que vem ali para um atendimento não pode ir para casa de barriga vazia. Então, eles têm um refeitório onde todo dia também é servido, né? É feita, a família sai com uma refeição feita para ir para casa. Então, é incrível como essas famílias se sentem, de alguma maneira, cuidadas e comprometidas com o trabalho institucional, porque é feito ali, né? Eu acho que um vínculo de cuidado com elas. Né? Porque o Estado também é um agente traumático, né, Belinda? O Estado também, quando negligencia, né? No sentido de que ele sabe, né? Da existência do problema e, de algum modo, ele continua negligenciando a existência do problema, ele vira também um agente do trauma. Né? O que a gente tem falado, né? De uma espécie de, quase de uma intencionalidade traumática, né? Porque o problema nós conhecemos, né? Mas a gente, de algum modo, ou permanece indiferente ao problema, ou não faz o suficiente para, de fato, resolvê-lo, ou se não, minorá-lo. Né? É todo, há uma falência do sistema econômico também, né? E vai produzindo cada vez mais desigualdades. Então, a gente também pode pensar aí, né, que o Estado também é um agente do trauma. Né? Pode ser um agente de cuidado, mas ele pode ser também um agente da produção desse sofrimento. Né? Uhum. Carla, eu teria outras questões, queria te ouvir também sobre essa questão do teu programa de extensão na universidade. Foi muito, muito importante. Acho que é um depoimento a partir da tua experiência, da tua reflexão, né? Em relação tanto à história do Ceará, quanto em relação aos trabalhos, né, no campo da saúde mental. É início de conversa. Eu espero ter conseguido aí trazer para vocês, né, essa noção aí, né? Quer dizer, colocar em pauta essa questão, né? Como é que a gente fala das famílias brasileiras, né? Sem falar sobre a questão da fome, né? Então, e sem falar, né, nas extensões que isso tem também, né, para as nossas formas de cuidado com essas famílias, né, para as nossas formas também de escuta dessas famílias. Então, que a gente não seja, enfim, um agente retraumatizador no sentido, né, de nos mantermos indiferentes, né, e negacionistas em relação a essa experiência.